Olá, tudo bem? Fiquei muito feliz com o seu contato, fiquei muito feliz de saber que você tem interesse na área da odontologia do sono. Essas são as duas mentorias, eu divido em mentoria Odonto Kids, que é o que se relaciona à odontologia do sono na infância e na adolescência, e o que eu chamo de mentoria Odonto Sono 360 graus, que é mais voltada para o dentista, que atende os pacientes adultos que têm interesse em atuar também na odontologia do sono, por meio da utilização do aparelho intraoral, ou no preparo para a cirurgia ortognática, todos com foco sempre no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, o ronco e a apneia do sono, e dentro da nossa mentoria também, a gente revê todos os conceitos mais atuais do bruxismo na infância e na adolescência, e também no paciente adulto. O que mudou? O que há de novo? Qual é, né, a melhor conduta que a gente deve ter em relação ao sono dos nossos pacientes? Como a gente deve se preparar para tratar esses pacientes, para cuidar desses pacientes de uma maneira muito mais integrada, com foco na saúde do paciente sempre. E também levando em consideração que a nossa área mudou, que a odontologia mudou, a odontologia moderna, né, em pleno século XXI, em 2026, é impossível que a gente atenda os nossos pacientes sem ter um conhecimento sobre o sono. E a gente sabe, como odontopediatras, como ortodontistas, que o conhecimento na área do sono impacta diretamente no diagnóstico dos distúrbios e também no nosso planejamento, não é? Quando a gente vai fazer o nosso planejamento de ortopedia funcional, de ortodontia, muda completamente quando você entende as necessidades fisiológicas, as necessidades sistêmicas dos nossos pacientes, e é por isso, esse foi o meu interesse de preparar os dentistas para tratar com segurança os distúrbios relacionados à odontologia, os distúrbios do sono, tanto os distúrbios respiratórios, como também o que a gente não chama mais de distúrbio, que é o bruxismo. Então, eu vou começar aqui me apresentando. Se você não me conhece, meu nome é Lívia Versiani, eu sou ortodontista há 30 anos, e há 20 anos eu cuido do sono dos meus pacientes de forma integrada ou separada da ortodontia. Porque quando eu fiz odontologia do sono, eu comecei estudando a odontologia do sono infantil, eu fiz mestrado em crianças com bruxismo e o doutorado foi em crianças com ronco e apneia do sono. Então, a gente fez uma intervenção, né? Eu fiz um tratamento e verifiquei se isso impactava no sono dessas crianças com graves obstruções respiratórias. Mas isso é só para te apresentar, para você me conhecer um pouco, saber que há 20 anos eu atuo na odontologia do sono, independente da idade dos meus pacientes. Então, como ortodontista, eu hoje vejo que o ortodontista, ele precisa entender do sono desde a infância até a fase na vida do idoso, por exemplo. Então, não tem uma idade pré-definida, a gente trata todos os pacientes dentro da ortodontia, da ortopedia funcional dos maxilares, a gente trata todos os pacientes com os nossos conhecimentos em sono. Então, isso aqui é uma foto minha em 2009, quando eu ia a congressos de sono e não encontrava nenhum colega lá. Então, isso é para mostrar que naquela época não tinha quase nada de odontologia do sono, que eu fazia poucos cursos, a gente fazia um cursinho de uma semana, um curso de 2 dias, às vezes me metia ali num congresso de sono, de medicina do sono, e tirava dali o máximo de proveito para a odontologia do sono. Mas isso mudou bastante em 2012, foi criada a primeira comissão de odontologia do sono dentro de uma associação médica, que é a Associação Brasileira de Sono, e de lá para cá isso vem mudando bastante. Então, eu não estou aqui para te dar uma aula sobre odontologia do sono, mas para mostrar para você que eu entrei há muitos anos atrás na odontologia do sono, e eu quero passar esse conteúdo para os meus colegas dentistas, que às vezes até fazem um aparelho intraoral, ou às vezes já fazem ortopedia, entendem de forma superficial o sono, mas sabem aqui dentro, né, que às vezes você já sabe que você precisa se preparar melhor. Porque hoje os pacientes chegam no nosso consultório, às vezes, depois de ter pesquisado tudo sobre o tema, e você precisa estar
preparado. Você não pode demonstrar insegurança, você não pode deixar que o paciente esteja sabendo mais da área do sono do que a gente que é da área da saúde, nós que atuamos diretamente no sono deles. Então, eu criei um programa de acompanhamento de odontologia do sono, que trabalha para as duas áreas. Para quem quer só trabalhar na infância e na adolescente, doutor, eu sou odontopediatra, sou ortodontista, eu não tenho a menor intenção de atender o paciente adulto. Então, nesse caso, para você, o programa de acompanhamento se chama Odonto Sono Kids, e é sobre ele que eu vou falar agora, tá bom? Bom, então, o que que eu percebi? De lá para cá, eu vi que existem muitos congressos, muitos cursos. Você vai, passa em São Paulo, no Sul, seja lá onde for, vai fazer um curso de 2 dias, ou vai fazer um curso de 4 dias. Isso é muito bom, é excelente, na verdade, porque você começa a entender do tema, porém, depois a gente se sente sozinho. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu fazia um curso pequeno, depois eu fazia outro, e a gente se sente inseguro na hora de atender o paciente. Então, esse conhecimento isolado, é claro que ele é muito bom, mas se você tivesse o seu professor ali do seu lado, seria diferente. Professor, eu ouvi essa aula, eu tive dúvida, eu recebi um paciente, o que que eu faço? Troca uma experiência aqui comigo, vamos conversar. Então, é esse o programa que eu estou aqui oferecendo para os meus alunos. Um programa de acompanhamento, com esse tipo de qualidade, né? Eu vou explicar para você tudo daqui para frente, o que que vai ter, o que que está incluído nesse programa de acompanhamento e como é que funciona esse método. Os 3 principais pilares do meu método. Primeiro, é claro, passar todo o conhecimento científico na área para que você se sinta seguro. Então, você vai entender profundamente sobre o sono da criança e do adolescente e entender que você vai, a partir de agora, com esse conhecimento, você vai transformar a vida dessas crianças e desses adolescentes. Isso é muito gratificante, quando a gente vê que a gente interferiu, inclusive, no crescimento dessa criança. Então, é passar um conteúdo de peso para você, são muitas horas gravadas de conteúdo teórico, que você vai assistir no conforto do seu lar, na hora que você pode, porque a vida do dentista não é brincadeira, a gente trabalha o dia inteiro, às vezes chega cansado do consultório, e às vezes um tempinho que a gente tem, a gente não quer, às vezes, fazer um curso presencial, ou então viajar para fazer um curso. Então, assistir aí no seu computador as aulas de teoria básicas sobre esse tema. E isso vai te dar uma atuação clínica segura, você vai entender como intervir, como tratar, como acompanhar seu paciente, como atuar nesse sistema aqui, inclusive de forma interdisciplinar, conversando com os profissionais, que são os profissionais que mais vão te indicar pacientes, que são os médicos do sono. Muitos que nem são médicos do sono também, o pediatra, o otorrino, mas muitos deles já têm um conhecimento importante, um conhecimento consolidado, e ele está procurando um dentista que possa atender os pacientes dele. Muitos médicos estão cansados de encaminhar os pacientes para ter um acompanhamento, e às vezes o dentista não sabe o que fazer. Bom, se o médico já fez isso, será que eu tenho que fazer? Se a arcada do paciente já tem um formato adequado, eu posso fazer mais alguma coisa por esse paciente ou não? Bom, então é isso, para que vocês atendam de forma ética, de forma segura, de forma interdisciplinar, e é claro que vocês tenham êxito na profissão e alcancem o 3º pilar, que é se posicionar, ter o seu valor profissional, se diferenciar. Hoje em dia, né, nesse ano agora de 2026, nós somos mais de 500 mil dentistas cadastrados no CFO, para a gente se diferenciar na multidão, e os ortodontistas são o maior número de especialistas, né, primeiro vem a ortodontia, depois as outras, não me lembro como é que é esse degrau, né, mas eu sei que os ortodontistas estão o maior número. Como é que a gente vai se diferenciar no mercado tão competitivo? Com conhecimento, né? Quando a gente devolve para o nosso paciente aquilo que ele espera, o tratamento que ele merece, de forma integral,
tratando esse paciente, valorizando a saúde dele, não só a arcada dentária, não só a parte estética, mas ali de uma forma muito mais aprofundada, se preocupando realmente com a saúde desse paciente. E os pais percebem isso, percebem esse valor do profissional que está atualizado, que entende, que sabe interpretar um exame, que sabe discutir com ele, que sabe encaminhar, né, para o profissional, para o médico correto. Então, esse método veio com esse objetivo de capacitar os dentistas que lidam com crianças e adolescentes e que estão iniciando o aprendizado. Professora, mas eu já tenho uma certa experiência. Tudo bem, você é bem-vindo. Mas para quem não tem nenhuma experiência, para quem não sabe interpretar nenhum exame, para quem está começando, a minha mentoria é para exatamente isso, é pegar na sua mão para a gente fazer esse trajeto, essa subida, né? Essa jornada de conhecimento juntos, eu vou estar te apoiando e vou estar te ensinando aí tudo que eu aprendi nesses 20 anos de atuação também. Bom, então, para que você possa compreender o sono de forma geral e possa atuar de forma integral na saúde dos seus pacientes, para você ficar apto, seguro, tranquilo, com total segurança atuar dentro da odontologia do sono para esses pacientes. O que está incluído na mentoria? Então, em primeiro lugar, é claro, são aulas gravadas, então são videoaulas gravadas divididas em módulos, nós temos acho que 10 módulos, né, eu estou falando assim que eu não tenho certeza, porque eu não sei se já está no 10º ou no 11º, porque o que acontece? A mentoria, ela é dinâmica, então, à medida que surge uma dúvida, ou eu percebo que o aluno tem uma certa dificuldade, que eu não pensei que ele teria, eu vou lá também e faço mais uma aula para ajudar nessa jornada de conhecimento aí. Então, é claro que primeiro nós temos as videoaulas gravadas, divididas em módulos, são liberadas semanalmente, a gente já tem muitas aulas já liberadas, muitas vão acontecendo ao vivo e eu vou colocando ali na plataforma. É uma plataforma que você recebe um link, você vai entrar com a sua senha, né, você vai trocar ali a senha, e só você vai ter acesso a essas aulas gravadas. Além disso, nós temos uma troca de experiência com colegas, então tem os alunos que já estão, independente do nível que eles já estejam, se eles estão terminando o processo, os 6 meses de acompanhamento, ou se eles estão iniciando, esse grupo é para todos, tanto dos alunos que estão fazendo o Odonto Kids, quanto os alunos que também estão aprendendo a tratar a odontologia dentro da odontologia do sono para o paciente adulto, que é o 360. O nome 360 é porque ele vai aprender desde a infância, adolescência até a vida adulta. Muitos me perguntam, mas eu quero só tratar o paciente adulto, mas é importante que você entenda na base tudo que aconteceu com esse indivíduo para ele se tornar um adulto apneico, por exemplo. Então, é importante essa troca de experiência com os colegas que lidam com os pacientes infantis também, na adolescência, para que eles entendam também desse tempo. Isso é muito enriquecedor. Nós temos encontros quinzenais, então de 15 em 15 dias nós temos uma aula ao vivo, que pode ser comigo, pode ser com o professor convidado, e pode ser estudo de casos, porque nesse grupo que a gente tem no WhatsApp, os alunos vão colocando os casos, vão colocando exames, às vezes de polissonografia, e nós vamos discutindo, e isso é muito rico, traz muito aprendizado para todo mundo, e a gente só cresce com essa, a gente fala assim, mas a mentoria é individual, ela é individual, sou eu e você, que é esse primeiro passo aqui, sou eu pegando na tua mão e te ajudando a entender tudo sobre o sono dos seus pacientes, né? Então, ele é personalizado comigo, você tem acesso, né, ao meu WhatsApp, a gente, por exemplo, tem alunos que não querem dividir lá com o grupo os casos, às vezes é um caso de uma pessoa da família, a gente troca também essas informações pelo grupo de WhatsApp. Além disso, a gente tem 2 workshops, que são períodos, não o dia inteiro, mas um período extenso, assim, uma manhã de sábado. O próximo que a gente vai ter vai ser dia 4 de julho, e já está marcado, e vai ser o workshop de polissonografia. Esse workshop é muito importante, porque ele é um treinamento para que o paciente, quando o paciente chegar no seu consultório, você pegar esse exame, você não titubear, você vai abrir o exame, você vai entender tudo que está ali. Então, para isso, eu peço que os alunos assistam às aulas, que já estão no módulo, nós temos acho que 7 ou 8 aulas, só de polissonografia, tá?
desde a parte inicial até a interpretação do exame. Então, quem assiste essas aulas já gravadas, já fica craque no exame. Porém, esse workshop de polissonografia é para tirar dúvidas, é para fazer na prática, é um treinamento, então é muito interessante. E o workshop de cefalometria. Eu já sou ortodontista, já tenho a minha cefalometria que eu gosto de utilizar para planejamento dos meus casos. Essa cefalometria não é a sua cefalometria, é uma cefalometria exclusivamente para avaliar vias aéreas. Então, eu peguei as análises que tinham os pontos mais interessantes, as análises que são mais usadas para verificar o risco do paciente apneico, por exemplo, do paciente roncador, e eu vou passar para vocês de uma forma simplificada. E como a cefalometria, mesmo para nós que somos ortodontistas, a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade, é claro que esse treinamento também, em um dia só de cefalometria, também é super interessante, tá? Todas as aulas ao vivo ficam gravadas, então quem não pode assistir, normalmente ela acontece terça e quinta, às 19h30, numa terça, numa semana, numa quinta, na outra, para variar ali com a agenda, né, os compromissos de cada um, tem gente que é plantonista, então, para dar essa oportunidade para todos, eu marco numa terça, ou numa quinta, ou 2 terças, também depende do horário do convidado, tá? Então, tem convidado que às vezes não pode terça e quinta, aí eu vou achar com vocês um dia que seja bom para todo mundo, ou a gente faz a aula e tem gente que fala, não, pode deixar, professora, depois eu vou e assisto, porque a aula fica gravada, todas as aulas ao vivo ficam gravadas para vocês. Bom, sobre o investimento, se eu fosse colocar cada módulo, cada sessão dessa mentoria separado, o valor do investimento daria R$ 15.670, mas eu fiz indexei esse pagamento, né, como se fosse apenas a mentoria, como se fosse os 6 meses de acompanhamento diretamente personalizado comigo, e o valor de tudo isso, ao invés de ser R$ 15 mil, ele ficou em 4.970. Tudo que está aqui nessa programação e muito mais, porque o que traz de benefício, de conhecimento, de segurança, de valorização profissional, isso não tem preço, né? E, para ficar mais fácil, o valor pode ser dividido, não precisa ser dividido em 12 parcelas, até porque tem um desconto à vista, mas se você quiser e optar por um parcelamento em 12 vezes, fica uma parcela de 472. Uma manutenção do nosso paciente paga o seu investimento nesse curso, nesse aprendizado, dentro da área do sono, que realmente vai só agregar aí nas suas consultas e nos tratamentos que você já oferece para os seus pacientes. Então, esse é o conteúdo do curso. Eu tenho também um PDF com isso mais esmiuçadinho, quais aulas que você vai ter, quais os módulos, como é que isso é bem dividido nos módulos, e essa era a reunião que eu gostaria de ter feito pessoalmente com você, mas eu sei que o horário às vezes não coincide, então eu fiz questão de gravar para te explicar o conteúdo, o quanto é importante trazer isso para a vida do odontopediatra e do ortodontista, porque isso muda a vida dos pacientes, e os pacientes estão nos cobrando bastante hoje em dia, né? Nós somos bastante cobrados, porque eles já sabem que isso é uma área que o ortodontista e o odontopediatra deve dominar, então eles nos cobram bastante, e é isso que eu tenho para oferecer para você. Se você falar para mim, Lívia, eu quero só as aulas gravadas, também pode estar disponível. Eu quero só o workshop, também pode estar disponível. A escolha é sua, tá? Então, reveja essa aula, vê se ficou alguma dúvida, e você tem livre acesso, pode falar comigo a qualquer hora, me responda se gostou, o que você achou da apresentação, se ficou com alguma dúvida, e se tem interesse em receber o PDF ali com os módulos, tá? Estou aqui para te ajudar, conte comigo, tá bom?